que eu quero refletir com você sobre o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Há um reino. E este reino tem um rei. E o seu nome é Jesus Cristo. Meus amigos, todos que me ouvem nesta hora, se não bastasse as dificuldades pelas quais nós passamos no decorrer deste ano, se não bastasse o estabelecimento de uma corrupção em nossa nação, sem limites, sem precedentes, o maior caso de corrupção no mundo, e o povo não aguenta mais. Por isso o povo está indo para as ruas. Por isso o povo está se manifestando. E eu creio que nós, os cristãos, também temos o nosso dever de cidadãos. Nós temos que clamar a Deus, mas temos que fazer a nossa parte como cidadãos. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Pessoas que estão perdendo a dignidade. Você não tem direito à saúde. Você tem que combinar com a enfermidade para ela esperar 3, 6 meses para ser atendida. Como se isto não bastasse, foi decretado pena de morte em nosso país. Ah, mas como assim, pastor? 3 juízes decidiram que uma mulher com 3 meses pode abortar uma criança. Quem são esses juízes para aprovarem tal lei? São teólogos? Não, inescrupulosos, que não têm o temor de Deus. Não estou falando de um aborto necessário, estou falando de algo generalizado. Porque quando começa a vida, eu te pergunto, ninguém é capaz de definir isto. Há apenas teorias. A única comprovação que temos é bíblica. Porque o Salmo 90 diz que antes de você nascer, Deus foi te tecendo no ventre da tua mãe. Ele foi te formando. Fazendo os teus ossos, os teus músculos, os teus nervos, os teus olhos. Ele gerou essa complexidade que somos nós. O salmista diz que antes que eu nascesse, o Senhor foi me formando no ventre da mãe. Quando um óvulo é alcançado por um esperma, a vida começa naquelas primeiras células, porque ali já está tudo o que você é, ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos à beira de um caos social, sem precedentes. Não diz respeito a apenas corrupção, roubalheira. O Estado tem interferido na vida familiar. A lei da palmada já restringe aos pais o direito da disciplina. Os ensinos nas escolas públicas tomam o lugar da família, ensinando sobre comportamento e comportamento sexual, ensinando sobre maneiras em que uma criança, segundo eles, não ainda definidas sexualmente, podem fazer a sua opção.
Quero saber o que vai acontecer daqui a 25, 30 anos. Qual será a situação desta nação? Por isto eu creio que o povo de Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, que acredita nas Sagradas Escrituras, precisa e deve se manifestar não só contra a corrupção, mas contra toda essa mazela que o nosso país tem vivenciado. Para fechar o ano, a gente sofre esta catástrofe que aconteceu com a queda daquele avião e que você está bem informado sobre tudo. Naquele avião, não foram ceifados apenas a vida de 70 e poucas pessoas. A queda daquele avião significa que sonhos, projetos, livros que deveriam ser escritos, profissionais de todas as áreas, empresários, jornalistas, jogadores profissionais, morreu naquele avião. Tudo isto morreu. Sonhos, projetos morreram por causa da irresponsabilidade de quem devia comandar aquele voo. E alguns ainda intentam colocar a responsabilidade sobre os ombros de Deus. Por que Deus não interferiu? Nós precisamos entender que há questões que são círculos normais da vida. Viver e morrer. Alguns com pouca idade, como aconteceu ali, tragédia, sofrimento, não só para as famílias, para a nação, para a cidade e para o mundo todo. Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. Mas a irresponsabilidade de um piloto que devia pilotar bem, e que com certeza não foi a única vez que ele aventurou pousar um avião com o combustível no limite. Isto é condenável. Mas eu queria dizer para você que a semelhança daquele voo é assim que este mundo está sendo pilotado. Por homens, por mulheres, por pessoas que não têm o temor de Deus e por isso se tornam gananciosas, porque o princípio daquela irresponsabilidade era a ganância, e devido à ganância, tamanha atrocidade. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, se tornam gananciosos, e a ganância é o princípio de todos os males. O que nós precisamos então? O que precisamos é que Jesus Cristo seja o piloto, o que governa, o comandante desta nação, se nós queremos de fato mudar a história desta nação. Que Jesus Cristo seja o Senhor. E esta é a nossa missão como igreja, amados. O Brasil está desgovernado, tão desgovernado, a ponto do povo clamar pela intervenção do exército. Mas eu quero ler um texto da palavra do Senhor que já li em algumas oportunidades e que é propício em razão do momento que estamos vivendo, não é? E hoje tivemos um momento que nos remete ao nascimento de Jesus. E o capítulo 9 de Isaías, no verso 2, diz assim, olha: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Não é uma verdade que nós estamos caminhando em meio a densas trevas? As pessoas estão perdidas.
não sabem o caminho a seguir, não sabem a direção a tomar. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Queridos, no fim do túnel há uma luz, e essa luz se chama Jesus. Ele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quer iluminar a tua vida. Ainda que estejamos num mundo perdido, o mundo está perdido. Nossa nação está perdida. Ainda que vivamos em meio a esta situação, há uma luz que pode te apontar uma direção segura e certa. O profeta Isaías está falando exatamente sobre nós. Mesmo tendo escrito há 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, profeticamente ele está falando sobre o que viria a acontecer, e este acontecimento se deu. Jesus viria, olha o verso 4 do capítulo 9. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Jesus veio para destruir o jugo que está posto sobre o povo. Nossa nação tem o maior índice de impostos do mundo. O povo não aguenta mais, as empresas vão embora para outras nações. O jugo é pesado, mas Jesus, quando vê, ele diz: o meu jugo é o quê? Suave. O meu fardo é leve. Jesus não veio subjugar ninguém. A religião até que subjuga. Mas Jesus não era religioso. Pelo contrário, ele tirou o fardo das pessoas, aquelas pessoas que eram acusadas de pecadoras, prostitutas, ladrões, bandidos. Jesus estendeu as suas mãos para essas pessoas. Jesus as acolheu. Jesus as recebeu. Ele não as condenou a ponto de dizer para a mulher adúltera: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ele veio tirar o teu fardo. Ele veio aliviar o teu jugo. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Jesus veio para aliviar a tua carga. Jesus veio para aliviar o teu sofrimento. Você sofre na tua casa com os teus relacionamentos. Você sofre com o filho que abandonou a casa, com o filho que está nas drogas, que está na promiscuidade. Você sofre no seu trabalho, com o desemprego, com a escassez de recursos. Jesus veio para você, para aliviar o teu jugo, aliviar a tua carga. E aí Isaías, ele diz a partir do verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio para governar. Às vezes nós, cristãos, temos uma certa aversão por política. Mas é por isso que está do jeito que está. Porque quando as pessoas de bem se afastam, as do mal assumem. E essa coisa de crente, de evangélico, de cristão, ter repulsa à política, nos leva para o abismo que nós nos encontramos. Porque o profeta Isaías, ele está dizendo, esse Jesus, que para muitas pessoas é líder religioso, mas ele não é líder religioso. Ele não liderou nenhum movimento religioso. Pelo contrário, ele quebrou a religiosidade das pessoas. A religião dizia que um homem não podia conversar com uma mulher, muito mais com uma mulher prostituta, e ele deixa ser beijado por uma prostituta.
A religião dizia que não podia fazer nada no sábado, mas ele curava no sábado. As pessoas já estavam fartas de religião, não queriam saber de igreja, não queriam saber de Bíblia, mas as pessoas ansiavam por Deus. E ele vem então, e os pecadores, as prostitutas, os ladrões, começam agora a segui-lo. Porque ele não veio para religiosos, ele veio para pecadores. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido, ele veio para mim, ele veio para você. Não importa a tua situação, não importa a sua condição. Jesus veio para todos nós e ele veio para governar. O governo está sobre os seus ombros, por isto o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus veio para dar paz ao teu coração, querido. Ele veio para te reconciliar com Deus. Muitas vezes não vai evitá-las, mas vai te dar segurança de que nas mãos dele a tua vitória é certa. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. O profeta Isaías está dizendo, ele vai se assentar sobre o trono de Davi. Davi foi rei de Israel. E a nação de Israel tinha uma perspectiva equivocada, porque achava que o Messias viria para reinar em Jerusalém. E para acabar com os opositores. Não, Jesus veio para sentar-se no trono de Davi, para reinar eternamente. Eles não entendiam isto. O reino dele não teria fim, diz Isaías. Seu reino será estabelecido e mantido com justiça e retidão. Aqui neste mundo, nós não temos nem justiça e nem retidão. E por que razão? Porque Jesus não está reinando. Porque quando Jesus começa a reinar na vida de uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa começa a fazer é ter paixão pelo pobre, pelo necessitado, é ser mais amável, começa a se assemelhar a Jesus, a ser uma pessoa mais reta e correta. E o que nós não temos tido é exatamente isso. Correção, retidão, paixão pelos menos favorecidos. Mas há uma vida que se segue a esta. Uma vida que não terá fim. Uma vida para mim que não será tão diferente desta. Porque às vezes nós achamos que este reino que está por vir é uma coisa totalmente esquisita, indiferente, aleatória. Não, querido. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele deu algumas provas, algumas evidências da vida depois da morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Não mais com corpo mortal, mas com corpo eterno. E quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele disse para os seus seguidores, olha aqui, sou eu mesmo, olha, sou eu mesmo. Eu estou vivo. Eu não sou um fantasma. Então não vamos viver no além uma vida como se fôssemos fantasmas. Segundo, em João capítulo 21, ele chegou para os seus discípulos depois da ressurreição e ele disse, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu com eles, banqueteou com eles. E quando estabeleceu a celebração da ceia, ele disse, vocês vão participar desse banquete até que eu volte, porque eu quero banquetear com vocês. Então esta vida que está por vir, querido, não a ignore. Não pense que é algo que você não vai sentir absolutamente, que ninguém vai saber quem é quem, e vai ser um negócio esquisito. Não.
ele se assentará sobre o trono de Davi, e ele vai reinar para sempre, e nós que cremos nele seremos súditos do seu reino, e vamos adorá-lo para todo sempre. Louvado seja o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vai reinar com justiça, vai reinar com retidão, desde agora e para sempre. Reino sem limite. Esta vida não se resume aos 60, 70, 80, 90, 100 anos. Esta vida tem continuidade. E eu falo para você com convicção. Nós vamos nos encontrar lá. Nós vamos continuar vivendo. Não sob o domínio de um presidente corrupto, não sobre o domínio de pessoas humanas, mas sob o domínio do Deus eterno, cujo nome é Jesus Cristo. Ele vai reinar sobre mim e sobre você. Por isso ele quer reinar sobre a tua vida hoje. Quando ele começou o seu ministério, e aí eu vou lá em Mateus no capítulo 3, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, mudem de atitude. Arrependimento no grego é metanoia. Você tem uma meta pessoal. Você está seguindo nesta direção, metanoia, e você agora vai virar-se na direção de Jesus. Não é mais a tua direção que você vai seguir, mas é a direção que Jesus tem para você. Arrependam-se, diz João Batista, porque o reino dos céus está chegando. O rei é Jesus. E ele vai reinar para todo sempre sobre a vida daqueles que o receberem. E aí quando chega no capítulo 4, Jesus já veio. E ele mesmo então diz no versículo 17, quando começa a sua pregação, as suas primeiras palavras foram estas. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo de vocês. Vocês não estão vendo a mim? Eu e o Pai somos um. Eu vim trazer o reino dos céus. O reino dos céus está próximo de vocês. Reino de paz. Reino de amor, reino de justiça, sem rivalidade, sem competição, em que todos serão iguais. Foi por esta razão que ele, ensinando os seus discípulos a orarem, se você atentar para o que ele diz no capítulo 6 de Mateus, olha o que Jesus diz. Oração que todo mundo repete, mas às vezes sem prestar atenção nos detalhes. Ele diz: vocês vão orar assim: venha o teu reino. Vocês devem pedir a Deus que o reino do céu venha para a terra. Porque vocês agora que me seguem, Jesus está dizendo, vocês não são cidadãos da terra, mas vocês são cidadãos do céu na terra. Esta é a oração que você tem que fazer. Jesus, reine sobre a minha vida. Eu quero fazer parte do teu reino. E junto com outras pessoas, nós vamos estabelecer o teu reino na terra. O reino de Jesus é estabelecido sobre a vida de todos aqueles que nele creem e que fazem a sua vontade.
Último texto que eu quero deixar com vocês, em Mateus, no capítulo 6. E Jesus, ele diz, no verso 33, assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem a justiça do reino de Deus, porque no reino de Deus não há injustiça, queridos. Não há miseráveis, não há pobreza. No reino de Deus só há igualdade, ele veio para todos. Por isso ele assim se expressa: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós tivéssemos em nossa nação um governo justo, alguém temente a Deus, que fizesse parte do reino de Deus, nós teríamos mais justiça, nós teríamos mais igualdade, nós teríamos um povo mais feliz. Se não temos nada disso, é porque o coração do homem tem se fechado para Deus. E quando o ser humano fecha o coração para Deus, querido, ele se torna pior do que um animal irracional. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só vamos conseguir viver isto, a imagem e semelhança dele, quando nós tomarmos a decisão de dizermos: Senhor, a minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Ti. Reine sobre mim. Mas quando a gente tem um rei, a gente perde a vontade própria. A gente faz a vontade daquele que reina sobre nós. Por isso eu te desafio nesta hora. Faça um compromisso com Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará em você e por você. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus.